Continuando. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro. Portanto, na semana do ano que tiver o dia 1º de fevereiro, é considerada a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez da Adolescência, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Recente alteração agora do ano de 2019, tá? Felizmente, o índice de adolescentes grávidas no nosso país é muito grande, então precisa de fato ter todo um acompanhamento por questões educacionais para evitar, para prevenir. Não é o momento adequado de uma menina de 14, 15 anos, o rapaz, independente da idade também, terem um filho, né? Não é o momento adequado, isso vai trazer alguns transtornos no desenvolvimento dessa adolescente, tá? Então precisa ter esse cuidado aí, essa semana de cuidado, de prevenção. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Tá? A sociedade civil, através das instituições religiosas, por exemplo, das ONGs, não só pode, como deve colaborar nessa prevenção da gravidez na adolescência. Tá? O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Então, a empresa tem que dar condições, né? Uma empresa que tenha bastante funcionário, que tem funcionário gestante, tem que ter um local adequado para essa mãe amamentar, tá? Isso é muito importante. O poder público, sem dúvida nenhuma, também tem que ter um horário, né? Tem que ter ali de tantas em tantas horas, vai ter um descanso para a mulher poder amamentar. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. Proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável. O aleitamento materno é importantíssimo para o recém-nascido, né, para a criança como um todo, e depois a alimentação complementar saudável, tanto para evitar a subnutrição, né, quanto para evitar a obesidade, que é um mal muito grande, principalmente já em crianças ou adolescentes no Brasil, né, além, claro, dos adultos, né. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Se houve alguma necessidade, foi um parto de urgência e tal, e a criança por algum motivo está na UTI neonatal, esse local tem que ter um banco de leite humano. Ou, se não tiver estocado, tem que ter uma unidade de coleta, né? De vez em quando há campanhas para que as mulheres doem o leite materno. Isso é muito importante, às vezes demora um pouco, né, para o corpo da mulher produzir o leite. Então isso é fundamental, principalmente para crianças que nascem com algum problema de saúde. Elas são as que mais necessitam. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde e à gestante, públicos e particulares, são obrigados a, muita atenção aqui no artigo 10, ele cai muito em concurso, tá? Muito mesmo, então muita atenção. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos, tá? Porque nasceu lá a criança, por exemplo, por pelo menos 18 anos, tem que manter o registro do nascimento dessa criança lá, a papelada, as intercorrências médicas, etc., tá? A fim de que, se Deus me livre acontecer de trocarem as crianças, ser possível no futuro analisar a situação documental e fazer um teste de DNA para corrigir o erro, tá? Não são poucos os casos de troca de crianças no mundo todo, né? 2. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar
vai tirar a digital do pezinho do bebê, né? E também da digital deles, tá? Dos dedinhos mesmo. Assim como da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa. Pode colocar uma etiquetazinha no berço, né? Uma etiquetazinha no dedo, tal, em algum local que identifique aquela criança como sendo da mãe tal, tá? Mais uma vez para evitar as trocas, né? Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Quando nasce, o recém-nascido é submetido a uma série de exames para tentar identificar já no início, eventualmente, algum problema de saúde mais grave. Sendo detectado, já obviamente vai ser dado o devido tratamento, né? Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e o desenvolvimento do neonato. Nasceu com quantos centímetros? Foi parto natural? Foi cesárea? Né? Nasceu pesando quanto? Tudo isso tem que constar na declaração de nascimento, que vai ser utilizada para o devido registro da criança. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto da mãe. A regra é que a criança tenha que ficar junto com a sua mãe, tá? Essa é a regra geral. Eventualmente, numa necessidade médica, de UTI, alguma coisa, não dá para ficar, às vezes, no mesmo local, pelo menos por um certo período, aí tudo bem. Mas a regra é que tem o direito de ficar junto com a mãe e a mãe tem o direito de ficar junto com a criança. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Tem que auxiliar a mãe a conseguir amamentar essa criança. Não é algo tão simples. Quem já acompanhou sabe que às vezes dá muito trabalho, tá? É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do SUS, observado o princípio da equidade no acesso e ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Parágrafo 1º, que é o que nos interessa. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. A criança com qualquer tipo de deficiência de necessidade especial, ela não pode ser tratada com desdém, pelo contrário, ela merece ainda mais atenção de acordo com as dificuldades que ela tem, tá? Então ela não pode ser separada das demais crianças, por exemplo, porque ela tem o direito de crescer junto com as outras crianças. Só que ela precisa de algumas atenções especiais que devem ser dadas pelo sistema de saúde, pelo serviço público ou particular, conforme o caso. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Então, se a criança nasceu, por exemplo, ou perdeu por algum motivo uma perna, né? Se os pais não têm condições de bancar uma prótese, o Estado, através do SUS, tem que fornecer, tá? Tem que fornecer, não há dúvida disso. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças de primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Desde o início, os profissionais vão acompanhar. Se perceber que aquela criança possui alguma dificuldade de aprendizado, por exemplo, é autista, tem síndrome de Down, qualquer outro tipo de situação que venha lhe causar alguma dificuldade ou que exija alguns cuidados especiais, esses profissionais já vão estar capacitados para identificar essa situação e dar o devido andamento nesse processo, no tratamento dessa criança. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados deverão proporcionar a
cuidados intermediários deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. Tem que ter condições do pai ou da mãe ou de outro responsável ficar com a criança internada, tá? Acompanhar toda a situação, tá? Isso é obrigatório. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, ou de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Quais outras providências legais? Pode ser, por exemplo, chamar a polícia militar, situação de flagrante está ocorrendo, né? Repassar, a polícia militar geralmente repassa o caso para a polícia civil investigar, né? Ou o Conselho Tutelar repassa essa situação para a polícia civil investigar. Vejam só, pela ideia da lei, nenhum tipo de castigo que gere lesão corporal na criança pode ser aplicado, tá? Mais à frente a gente vai falar sobre a questão da palmadinha, se pode ou não pode, em que condições que pode. Mas a ideia é que não posso ter um castigo físico, qualquer tipo de tratamento que seja considerado cruel, degradante, tá? Que humilhe, né, a criança, por exemplo, ou qualquer outro tipo de maus tratos, pode ser psicológico, inclusive, contra a criança e o adolescente serão, e aí você tem que decorar, obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Quem se omite acaba respondendo nos termos da lei, tá? Então vai ter que comunicar sim. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Primeiro, a mãe pretende entregar a criança para adoção. Isso é um direito da mãe, né? Ela pode fazer isso, tá? A pessoa que atender essa mãe, quando diz aqui sem constrangimento, essa pessoa não pode humilhar a mãe, não pode ficar questionando de forma incisiva, por que você vai fazer isso? Que mãe desnaturada. Não compete à pessoa ali na questão da saúde fazer julgamento sobre o mérito dessa mãe, se ela vai ou por que ela vai deixar ou não, por que ela vai entregar a criança, tá? Tem que encaminhar Justiça da Infância e da Juventude. Como que isso aqui pode cair na sua prova de maneira pegadinha? Pode dizer que é facultativo, ou pode dizer que vai ser encaminhado à Justiça da Vara de Família, da Lei Maria da Penha, da Vara da Mulher. Tá errado, é Justiça da Infância e da Juventude, tá? Isso aqui é a questão da competência de cada um dos juízes, né? De cada matéria, por matéria, tá? Aqui vai para infância e juventude. Então, muito cuidado com esse tipo de pegadinha na hora da sua prova. Parágrafo 2º. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Lamentavelmente, bebês, né, meses de vida, crianças com 1 ano, 2 anos ali na primeira infância, são vítimas de violência e esse tipo de violência costuma levar à morte, tá? Vocês com certeza conhecem algum caso de bebê que foi machucado pelos pais e acabou vindo a óbito. É lamentável, tá? Finalizamos aqui, já voltamos no artigo 14. Até mais.